Olá pessoal, blog do Ivanaldo Filho, programa Carnaíba da Gente, registrando aqui a abertura da primeira formação do ano letivo aqui na cidade de Carnaíba. Aqui do meu lado está a Aparecida Rego, ela que é representante do Sebrae e também palestrante deste evento. Eu queria que você falasse, Aparecida, com relação ao programa Futuros Passos, que vai ser apresentado aqui para os educadores aqui em Carnaíba. Bom dia. Na verdade, o programa já deu início em Carnaíba, é o segundo ano. E na formação de hoje, nós vamos fazer uma espécie de um alinhamento pedagógico. Esse programa, ele é nacional e no Pernambuco, no estado inteiro, ele está com a mesma configuração. Mas no restante do país, a gente chama JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Aqui ele vem com Jovens Empreendedores Futuros Passos. É uma adaptação do Sebrae Pernambuco e os professores de Parnaíba pilotaram o primeiro ano na escola de Itá. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, mas a temática da formação, ela chama muita atenção para a questão do cuidar, conectar para empreender, sempre pensando nas construções futuras dos projetos empreendedores, que é a razão de ser do projeto. Ô Aparecida, o prefeito Vanberg Gomes, ele veio da empresa do Sebrae, e ele é muito focado nessa questão do empreendedorismo. O que é que o empreendedorismo pode fazer parte aqui na vida dos estudantes aqui na cidade de Carnaíba? Pronto, o Sebrae realmente ele tem um leque muito grande de formações e abraça uma causa social. Hoje as ações que eu estou participando através do Sebrae diz respeito à educação formal, que é um projeto nacional do MEC com o Sebrae Nacional. Então os estados eles abraçaram a causa e hoje o Sebrae tem como solução para a educação formal uma matriz educacional. Então tem para o ensino fundamental, como é essa de hoje, temos para nível médio e faculdade. Então o desdobramento leva exatamente aos estudantes a possibilidade de absorver conhecimento técnico, científico e colocar num projeto de vida para desenvolver o territorial. Então, como o Vanberg trouxe essa experiência de anos de Sebrae, acompanhando inclusive esse projeto em outros estados, como no Maranhão, ele achou por bem fazer também a parceria nesse município, porque hoje nós temos município no Maranhão que tem anos de projeto e que o crescimento, o desenvolvimento econômico e social subiu. Então a ideia é trazer para Carnaíba a mesma forma, começar pela educação, capacitando alunos para desenvolver projetos empreendedores através da disciplina Projeto de Vida, capacitando professores para que seja um desenvolvimento com base, desde criança, saber exatamente os potenciais do território, o que é que o território oferece, que precisa ser desenvolvido. Ou seja, a educação empreendedora hoje é no mundo inteiro. E aí, em nível nacional, o parceiro da ONU, através do Sebrae, hoje, a maioria são as prefeituras e os governos de estado. Nesse caso, a educação financeira ela pode ser aplicada de uma forma simples aos alunos dentro da sala de aula. Exatamente. Além de professora, eu também sou contadora. Eu mesmo já desenvolvi um produto para o Sebrae. Por quê? O que a gente percebe é que o professor, sendo luz, ele inspira, e trabalhar a matemática financeira está diretamente relacionada a um orçamento doméstico, por exemplo. Então a gente vê hoje famílias que elas estão endividadas. Tem estado que as famílias estão tem um percentual alto de 70% a 80% das famílias endividadas, com orçamento comprometido doméstico. Então a educação financeira ela é configurada na base nacional como curricular na BNCC, como sendo um conteúdo a ser trabalhado nos anos finais do ensino fundamental. Por exemplo, a questão das percentagens, do juros simples, da proporção, que trabalha-se de forma interna num orçamento doméstico, é trazida para a escola uma pegada saborosa como esse projeto. Então os alunos, eles vão trabalhar através, por exemplo, de uma receita de bolo, as métricas, quilograma, ml, e vão trabalhar a formação de preço e o lucro adquirido na produção de cada alimento, ou seja, fecha um ciclo de matemática financeira ainda no 5º ano do ensino médio. Então essa educação ela é necessária para o desenvolvimento sustentável de um município, de um território como o Brasil. E hoje a gente sente falta das grades curriculares ter esse componente. Então a educação empreendedora ela absorve
a educação financeira que está dentro da educação empreendedora. Então hoje a gente precisa desmistificar, porque as pessoas acham que a educação financeira é apenas voltar à empresa. Não é não. Quando você entende de cálculo, você faz um projeto, e esse projeto pode ser uma empresa no futuro, mas principalmente aprender a cuidar primeiro do orçamento doméstico, depois ter um olhar para o desenvolvimento da cidade com o olho no orçamento municipal, ou seja, sempre buscar o equilíbrio financeiro e econômico do município para dar qualidade de vida para as pessoas. Esse é o objetivo do projeto. Eu queria, Aparecida, que você destacasse o papel do professor na formação do empreendedorismo com relação aos alunos. Pronto, então assim, como é que um professor ele vai usar o seu conteúdo científico, o seu conhecimento de modo que a criança entenda? Então a educação empreendedora, empreendedorismo não é um componente curricular, ele é transversal. Isso significa dizer que o professor ele precisa desenvolver habilidades para trabalhar empreendedorismo de modo que ele, por exemplo, numa aula de matemática, ou de geografia, ou de história, ele fale de empreendedorismo com naturalidade, ou seja, todo o conteúdo científico que já está na cabeça do professor que se preparou para isso precisa ser levado para o aluno como algo natural e para a vida, para ter um tipo de educação, como nós vamos falar na palestra, com significado. E aí muitas vezes o professor ele é extremamente técnico e segue aquele modelo tradicional de educação onde o aluno é levado a desenvolver uma resposta a um questionamento, mas não propor uma solução. Ele não analisa o contexto, ele dá uma resposta decorada. E aí o professor entra com essa habilidade de usar de analogias para comparar a educação com o território que habita e propor para esse aluno, com base na BNCC, o raciocínio lógico com capacidade para desenvolver problemas que ele identifica na sua comunidade. Ou seja, o professor é decisivo. Sem o professor, o aluno não vai conseguir entender para que serve de fato na vida a educação. Então, o projeto da educação empreendedora é uma ferramenta, é uma estratégia para desenvolver habilidades para o professor passar o conteúdo para o aluno de forma que ele aplique na vida real. Só para a gente encerrar, como é que você vê essa questão da educação aqui em Carnaíba? Porque a gente vê que tem um foco do empreendedorismo aqui no município de Carnaíba, mas tem municípios que não tá nem aí para essa questão, né, Aparecida? Pronto, por incrível que pareça, eu consegui, nesses 2 dias, compreender a educação empreendedora de Carnaíba, conversando com gestores, com a própria secretária de educação. Os indicadores mostraram que a educação daqui está muito bem. Por exemplo, um indicador que eu peguei hoje aqui na fala, para o pessoal que está iniciando, pequenininho, em questão de letramento, mas também de fluência, sem ter nenhum projeto, sem ter um programa de aceleração, eles conseguem um índice maior do que 90%. Pronto, então Parnaíba está preparada para absorver todo esse conhecimento. Com os outros estados, os governos usam de muitas estratégias para fazer com que essa parte inicial da vida na educação seja desenvolvida, atrás de indicadores, que é uma cobrança do governo federal, que é justa por sinal. Mas em se tratando de educação empreendedora, outra surpresa é que não é muito trabalhado isso nos municípios. Talvez o trabalho dos parceiros, eu não diria só do Sebrae, mas do Sistema S aqui, ainda não dê aquela cobertura. Mas, por outro lado, o Sebrae do Pernambuco, aqui em Serra Talhada, já apresentou o projeto e está sendo desenvolvido. Resumindo, Carnaíba, além de estar pilotando com esses professores de Itã, e esse ano vai para outras escolas, é um laboratório vivo da experiência dos resultados para o Estado. Inspira o resto das cidades. E eu acredito que vai acontecer exatamente nos próximos 3, 4 anos, Parnaíba se torne referência para essa região. Muito bem, Aparecida Rego, muito obrigado pela sua fala. E eu desejo sucesso você na primeira formação dos professores aqui em Carnaíba. Muito obrigado, eu estou feliz de estar no Pernambuco, já comi muito bode, estou no forró, pena que é muito longe da gente, mas dá vontade de ficar por aqui porque as pessoas são acolhedoras e falam a minha língua, sertanejo, isso é muito importante.